Eu vou começar fazendo a massa, batendo a manteiga. Aqui eu estou usando manteiga mesmo, não estou usando a margarina não. Vocês podem até usar margarina, mas não vai dar a mesma consistência. Então, de preferência que vocês usem a manteiga. E aqui a manteiga é manteiga sem sal. Vou bater tudo na batedeira. Eu tenho 3 gemas aqui. E o açúcar de confeiteiro. Aqui eu peneirei o açúcar de confeiteiro, que aqui onde eu moro fica tudo empedrado, que é muito úmido. Então eu peneirei o açúcar de confeiteiro. E aqui no caso tem que ser açúcar de confeiteiro mesmo, porque o açúcar refinado não vai dar a mesma consistência. Então de preferência que vocês usem o açúcar de confeiteiro. E agora eu vou dar uma misturada e vou bater esses 3 ingredientes. Aqui eu já bati bastante tempo na batedeira na velocidade máxima. Tem que bater até ficar assim. Ele fica bem fofinho e cremoso. Ele fica meio branquinho. Agora eu vou adicionar um pouquinho do chocolate. Esse chocolate aqui é o chocolate mesmo. Não é achocolatado, é chocolate. Eu coloco só um pouquinho. Coloco um pouquinho da farinha de trigo. Não toda, só um pouquinho. Minha farinha de trigo aqui eu peneirei também. E eu vou colocar o leite. Eu vou alternando, vou colocar só um pouquinho. Vou alternando esses 3 ingredientes e vou batendo. Agora eu vou dar uma misturada aqui. E vou bater. Agora que eu dei uma batidinha, vou colocando a farinha. Alternando com chocolate. E o leite. Vou fazer isso até terminar. Fazendo sempre aos pouquinhos e batendo aos pouquinhos. Aqui eu já bati bastante tempo na batedeira. Aqui quando vocês estiverem colocando a farinha e o chocolate, alternando com leite, vocês deixam na velocidade baixa. Depois que vocês adicionarem todos os ingredientes, vocês aumentam a velocidade na velocidade máxima e deixa batendo bastante tempo até ele ficar assim. Ele fica assim cremoso e fica uma massa bem bonita. Tem que ficar nesse ponto aqui. Agora, aqui eu transferi numa outra tigela, porque eu vou usar a batedeira, bater as claras em neve. Agora eu coloco o bicarbonato de sódio. Aqui eu tenho uma colher de chá. E junto com o bicarbonato, eu vou colocar o fermento em pó. O fermento em pó também é uma xícara, aliás, uma colher de chá. Aí eu vou misturar esses 2 ingredientes. E aí enquanto eu misturo esses 2 ingredientes, eu vou batendo as claras em neve aqui do lado. E o bicarbonato aqui, ele serve para deixar a massa do bolo mais fofinha, porque o chocolate, ele deixa uma massa pesada, então o bicarbonato funciona assim, no sentido de deixar mais fofinho depois a massa. E agora eu vou misturar aqui e ao mesmo tempo bater as claras em neve. Agora que eu já bati as claras em neve, eu adiciono aqui. Já misturei também o fermento com o bicarbonato. Agora eu só vou misturar os ingredientes aqui. Agora eu vou levar para assar nas forminhas de cupcake. Já deixei meu forno pré-aquecendo a 180 graus. Aqui essas forminhas de silicone aqui veio gratuito no fermento. E agora comecei a usar elas. Não tenho muito, eu tenho só essas 6. Mas eu vou assar metade aqui e metade no outro. Não enche muito porque ele vai crescer. Eu estou colocando aqui até a metade mais ou menos. Essa quantidade aqui tá boa. Como vai crescer a massa, não pode colocar até em cima. Até metade tá bom. Agora eu vou encher todas as forminhas e vou levar para assar. Aqui os cupcakes já assaram. Eu acabei de tirar do forno e rendeu 18 unidades nesse formato que eu fiz. Aqui eu fiz na forminha de silicone, que são tamanhos menores. E aqui são tamanhos maiores,
naquelas forminhas de papel. E levou mais ou menos uns 30 minutos para assar. Aí vai depender também do forno de vocês. O meu aqui é bem potente e ele assa bem rapidinho. Em menos de quase 30 minutos ele já assa. Aí vocês, quando começar a cheirar, vocês já ficam de olho porque já está quase no ponto de tirar. Aí faz o teste do palito, coloca um palito, se sair sequinho, já tá bom. E agora eu vou fazer o recheio. Para fazer o recheio, eu vou usar cream cheese. Aqui eu tenho 150 gramas. E está na temperatura ambiente. Sempre quando vocês forem fazer, tira da geladeira e bate em temperatura ambiente. Vou bater tudo na batedeira, junto com a manteiga. Aqui eu estou usando a manteiga mesmo. A preferência é que vocês usem a manteiga. A minha aqui está em temperatura ambiente. E o açúcar de confeiteiro. Tem que ser o açúcar de confeiteiro porque para dar consistência desejada tem que ser açúcar de confeiteiro. O açúcar refinado não vai dar a mesma consistência. E esse açúcar de confeiteiro eu peneirei. Agora eu vou misturar antes de bater. Dá uma misturadinha. Aí tem que bater, depois que misturar, tem que bater na velocidade máxima. Daqui a pouco mais eu mostro o ponto que tem que ficar. Aqui eu já terminei de bater e o ponto dele é esse. Ele fica bem cremoso. E agora eu vou adicionar uma colher de chá de baunilha. Agora eu só vou dar mais uma batida só para misturar a baunilha. Agora que eu já misturei a baunilha, eu vou levar na geladeira para dar uma incorporada nesse recheio. Depois que eu vou rechear. Depois de algumas horas que eu deixei na geladeira, o recheio ficou com essa consistência aqui. Ele fica um pouquinho mais grossinho. E agora eu vou rechear os cupcakes. Agora eu vou rechear, aí eu pego um modelador assim, redondinho, para poder rechear eles. Aí eu coloco assim no meio. Se vocês não tiverem esse tipo de modelador, pode ser com tampinha mesmo de garrafa de refrigerante, ou pode ser mesmo com a faca. Pode cortar com a faca. Só que daí não tira muito o fundo, deixa o fundo assim com um pouquinho, não tira o fundo, deixa assim um pouquinho de bolo, que depois na hora que comer ele não desanda. Aí agora o recheio. Agora eu uso mesmo a tampinha. Tampo assim, aperto assim. Como ele fica fofinho, é só apertar assim que ele vai até o fundo. Aí eu vou fazer todos eles assim. Eu vou cortar aqui no meio e vou rechear. Aqui eu já coloquei todos os recheios. Agora eu vou fazer a cobertura. Agora, para fazer a cobertura, eu derreti 300 gramas de chocolate branco. Eu vou colocar tudo na batedeira e vou bater. E aqui eu vou usar o creme culinário. Esse creme culinário aqui, ele não é aquele igual de caixinha que a gente compra no supermercado. Ele pode ir no fogo que não talha. Agora eu vou dar uma misturada primeiro. E vou bater esses dois ingredientes. E o meu creme culinário aqui está em temperatura ambiente. Agora eu vou bater a velocidade máxima. Aqui eu bati só para misturar os ingredientes. E agora eu vou levar na geladeira para dar uma incorporada nessa cobertura. Aqui eu deixei só um pouquinho na geladeira. E ele ficou assim um pouquinho mais durinho. Não precisa deixar muito tempo não, só para ele pegar essa consistência aqui. Não ficar tão mole e ficar com uma consistência assim meio durinha.
Agora eu vou bater mais um pouco para ele incorporar mais um pouco. Eu vou bater na velocidade máxima. Daqui a pouco mais eu mostro como vai ficar. Aqui eu já bati bastante tempo na batedeira. Tem que bater até ficar nesse ponto aqui. Ele fica igual chantilly. Agora eu vou confeitar. Agora eu vou confeitar. Eu coloquei num saco de confeiteiro. Aqui eu já coloquei toda a cobertura, fiz vários formatos e agora quem está terminando de confeitar são as crianças. Está terminando ainda de confeitar, essa parte elas gostam de fazer. Esse daqui ela fez em formato de árvore de Natal. Ela caprichou nesse daqui. Agora eu vou mostrar como que ficou por dentro. Aqui a gente já terminou de confeitar. Agora eu vou cortar para mostrar como ficou por dentro. Vou pegar esse que tem menos chantilly, que dá para ver melhor o recheio dentro. Aqui eu cortei para mostrar como fica por dentro o recheio e a massa também. Fica bem fofinho o bolo. Aqui fica o recheio branco. Não fica muito doce, ele fica um cupcake assim suave. Espero que vocês consigam fazer em casa e que gostem da receita. E aí a receita fica assim. Até mais.